Aqui um pouquinho do conteúdo que a gente precisa para poder fazer a nossa lista de exercícios, tá? Esse conteúdo está sendo postado para vocês virtualmente por conta da nossa semana acadêmica, ok? Para poder começar, eu queria lembrar um pouquinho o conceito de corrente elétrica. Essa corrente elétrica que vai ser a passagem dos elétrons em um certo intervalo de tempo. Então aqui, quando no ensino médio a gente via essa corrente elétrica como sendo a quantidade de carga que passa em um certo intervalo de tempo. Essa corrente elétrica era determinada pela quantidade de carga Q dividida pelo intervalo de tempo ΔT, com essa carga em coulombs e o tempo em segundos. A nossa corrente era dada em amperes. Lembrando, que essa nossa carga ela vai ser quantizada. Ela é quantizada de maneira que eu tenho sempre uma coisinha assim, deixa eu mostrar aqui para vocês. Sempre que eu tenho, o que quer dizer que essa carga é quantizada? Quer dizer que se eu tenho um corpo e nele eu coloco um elétron, a carga dele vai ser proporcional a 1 elétron vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Se eu coloco menos, 1,6. Se eu coloco 2 elétrons, então eu vou ter 2 vezes essa carga elementar. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Se eu tenho 3 elétrons, 3, 4, sempre um número inteiro vezes a carga elementar do elétron. Isso quer dizer que essa carga será quantizada, beleza? Ela tem uma quantidade que é um múltiplo inteiro representado pela letra N da carga elementar do elétron. Continuando aqui, Então a nossa corrente elétrica pode ser determinada aqui pelo produto do número, daí da quantidade de carga, vezes a carga elementar do nosso elétron, beleza? Então vamos seguindo em frente. Lembrando, que 1 coulomb 6,25 vezes 10 a menos 6,25 vezes 10 a 18 e o que dá para a gente uma carga elementar de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, certo? Então, passando aqui para frente, lembrando também que a corrente elétrica, ela não é só o movimento de elétrons, ela também é o movimento de ânions, e isso é importante para a gente. Isso é importante para a gente, você pode observar aqui nessa solução eletrolítica, eu tenho ânions saindo de um lado, em carga negativa, indo para o ânodo, e cátions indo para o cátodo, a parte negativa ali. E por que isso é importante para a gente? Porque a nossa movimentação de carga elétrica, ela não é uma movimentação de elétrons, ela vai ser uma movimentação de portadores de carga. Por exemplo, nós temos dentro de uma célula uma quantidade bem grande de potássio, íon positivo, a gente já conversou sobre isso, Então aqui eu tenho um bocado de potássio, e esses potássios que estão internamente ali na célula estão sujeitos àquelas forças de difusão, E aqui fora eu tenho um bocado de sódio também. Quando eu tiver a ativação da minha célula, o que eu tenho é uma enxurrada de sódio, uma movimentação desses íons carregados eletricamente que vão fazer uma entrada aqui, vão realizar uma entrada de portadores de carga, e isso vai ser uma corrente elétrica, assim como a gente está percebendo aqui, com as nossas bolinhas, que são portadores de carga e estão indo para um lado e no nosso caso aqui indo para o outro. Aqui a gente vai ter entrada e saída desses íons, o potássio pode estar entrando, pode estar saindo, vai depender da situação que a gente vai ver mais à frente, beleza? Então vamos mais para frente um bocadinho, vamos passar aqui para nossa resistência elétrica, para poder entender o que seria essa resistência elétrica. A resistência elétrica vai dizer para a gente a dificuldade imposta para a passagem de corrente elétrica.
Então, se a gente for pensar no nosso caso de uma célula, onde eu tenho uma membrana dividindo a parte interior da parte exterior, o que eu tenho aqui, sumiu o negócio aqui, o que eu tenho aqui são canais de potássio, ou de potássio, eu vou ter canais de sódio, né, que vão permitir a entrada e a saída, e canais de cloreto também, a entrada e a saída desses íons, correto? Esses canais vão oferecer uma resistência à passagem desses íons. Então eu posso comparar esses canais a um resistor, a uma certa resistência que vinha lá da nossa física, né? Eles vão oferecer uma resistência à passagem desses íons, certo? E então a gente entende a nossa resistência como sendo a dificuldade imposta por um dos canais à passagem dos íons, certo? E isso é interessante para a gente, para poder entender um pouco sobre como a nossa membrana funciona. A nossa membrana vai funcionar, lembram da nossa membrana que a gente viu em uma aula anterior, que ela vai ter duas partes, né, que vão ser divididas aqui, ou até melhor, vamos fazer mais bonitinho, né? Vamos usar a nossa membrana que a gente já estava conversando daquele jeito. E a gente já viu que aqui dentro eu tenho um excesso de cargas negativas, e esse excesso de cargas negativas aqui dentro gera potenciais elétricos que estão da ordem aí de, por exemplo, menos 70 milivolts. Esse potencial negativo na parte de dentro, ele vai trazer para a gente uma diferença de potencial com a parte externa, que vai ter um excesso de cargas positivas. E a gente já conversou que essa diferença de cargas, ela é determinada por conta da passagem desses meus íons de potássio, da minha bomba de sódio e potássio. Então aqui dentro eu vou ter um potencial negativo, e na parte externa eu vou ter um potencial positivo. Mas ora, se eu pegar essa minha membrana aqui e der um zoom nesse pedacinho, vou dar um zoom aqui bem grande, tá? E vou enxergar só a minha divisão da membrana aqui, e eu vou ter que, do lado de fora, eu tenho cargas positivas separadas da parte interna, onde eu tenho carga negativa. Então, essa minha membrana, ela vai funcionar como o meu componente elétrico, um capacitor. E como que esse capacitor funciona? Se liga. A gente usa uma pilha. Essa pilha vai gerar uma diferença de potencial jogando elétrons de um lado para o outro. Então ele vai tirar elétrons de uma placa e vai colocar elétrons na outra placa, transformando uma placa em uma placa que estava neutra, em uma placa carregada positivamente, e uma placa que estava neutra em uma placa carregada negativamente. Essas placas, então, vão conter aí uma carga elétrica, beleza? E que vai estar separada. E para que serve esse nosso capacitor, né? Um elemento desse como capacitor serve, por exemplo, como um dos botões do seu computador ou um dos botões do seu mouse, né? Ó o cliquezinho. A cada vez que você aperta esse mouse, a cada vez que você clica o botão, ele vai jogar uma descarga elétrica, e essa descarga elétrica vai fazer uma função acontecer. Aqui no nosso caso, o nosso capacitor, ele fica esperando só algum momento, e quando eu retiro essa diferença de potencial, essa pilha, esses elétrons começam a percorrer esse meu circuito, beleza? Não muito diferente, né, vai funcionar a nossa célula que está negativamente carregada, com um potencial negativo, ok? Aqui sobre o capacitor, a gente ainda pode fazer algumas outras considerações, né? Calcular, por exemplo, a capacidade ou capacitância desse cara, usando alguns termos como esse daqui de microfarad, que vai indicar a minha capacitância, né, que é a capacidade desse cara aqui armazenar carga elétrica. Mas isso para a gente não faz muito sentido agora, né? A gente não vai entrar nesse nível de detalhes. A gente também pode, por exemplo,
brincar com campo elétrico, carga elétrica, capacitância da nossa célula, beleza? Mas pra gente, não vamos entrar nesse nível de detalhe ainda, tá? Se vocês quiserem dar uma aprofundada sobre isso, eu tenho 2 indicações de leitura. As indicações são o Biofísica, Conceitos e Aplicações, no seu capítulo 8, que tem bastante coisa sobre isso, e o livro da Amy Kokuno, Física para Ciências Biológicas, no capítulo 21, beleza? Vocês vão conseguir encontrar bastante coisa para poder aprofundar sobre isso, se vocês tiverem algum interesse de aprofundar essas questões, ok? Então vamos lá. Indo um pouquinho mais para frente, a gente vai falar sobre esses nossos impulsos elétricos e como que esses impulsos elétricos vão funcionar, né? Por exemplo, como que essa eletricidade vai funcionar para poder carregar informação de um canto para o outro dentro do nosso corpo, beleza? E para isso, a gente precisa falar, basicamente, das células excitáveis, as células que vão ter uma carga elétrica, por exemplo, como essa daqui, menos 65 milivolts, beleza? Estão sujeitas a uma carga elétrica e elas podem ser ativadas por algum tipo de estímulo. Aqui eu trago para vocês um exemplo de uma célula nervosa ou neurônio que sofre um estímulo, né? E consegue ser ativada, mandando esse potencial, fazendo esse potencial aqui caminhar por dentro dessa célula. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, tá? E um pouquinho mais também depois sobre o nosso potencial de ação, ok? Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Vamos falar sobre o nosso neurônio e vocês com certeza já estudaram mais sobre ele em fisiologia, né? Já devem conhecer bem esse neurônio. E quais são os componentes fisiológicos de cada um dele, tá? Aqui o que a gente tem são o nosso corpo celular, que vai gerar novos impulsos e que vão ser transmitidos, né? Aqui o corpo celular vai gerar os impulsos e que vão ser transmitidos por esse axônio aqui, beleza? Essas fibras nervosas ou axônios são prolongamentos que vão parecer um cabo elétrico, né? Eles que vão transmitir, é claro, eles não transmitem a corrente elétrica assim como os cabos elétricos, tem uma forma diferente que a gente vai estudar mais à frente, beleza? E eles têm comprimentos variados. Eles vão transmitir o impulso elétrico até os terminais do axônio, chegando aqui, ó, esse meu impulso elétrico vai ser propagado pelo meu potencial de ação, chegando até os terminais do axônio. A gente tem aí caras que podem chegar até 1 metro de comprimento com um diâmetro de 0,1 a 0,2 micrômetros, né? Esse micro é 10 a menos 6, então teria algo em torno de 20 vezes 10 elevado a menos 6 metros, é bem pequenininho, beleza? Sobre esse nosso potencial de ação, como que vai ser o funcionamento elétrico do nosso neurônio, né? A gente vai ter esse cara especializado em receber informação, integrar essa informação e retransmitir a outros neurônios. Esse axônio, que vai pegar essa informação que está chegando aqui, ó, proveniente de outros neurônios, beleza? Essa informação vai vir através do impulso elétrico, ela vai passar pelo nosso axônio e chegar até os nossos carinhas ali que vão transmitir para outros neurônios, beleza? E como que eles vão ser transmitidos? Através dessas sinapses. E essas nossas sinapses podem ser de 2 tipos, sinapses elétricas ou sinapses químicas, beleza? Aqui nas sinapses elétricas, eles estão ligados fisicamente pelo citoplasma a outros neurônios. Na nossa sinapse química, eu tenho canais de cálcio que vão liberar neurotransmissores para essa fenda sináptica. Então aqui, ó, na nossa sinapse elétrica, esses caras estão ligados fisicamente e aqui eu tenho transmissões a partir de canais de cálcio, beleza? E como que vai funcionar essa parada? Eu tenho um impulso saindo de um sensor ou receptor, beleza? Esse sensor receptor aí vai receber essas informações e transmitir pelo axônio, passar por ele.
vai chegar até os nossos neurônios que estão ligados a outros neurônios e vão enviar o impulso para um músculo, por exemplo, para poder ativar esse músculo, beleza? Esse neurônio sensor aí vai conduzir impulso do sistema nervoso ao sistema nervoso central, beleza? E o nosso neurônio motor vai conduzir impulsos nervosos do sistema nervoso central para o nosso corpo todo. Mas o que são esses impulsos nervosos, né? Esses impulsos nervosos vão ser caracterizados pelo nosso potencial de ação. Esse nosso potencial de ação, ele vai ser um pulso, beleza? Que vai ser enviado, e a gente vai conversar um pouco mais sobre ele, vai ser um pulso de polarização da nossa célula. Eu tenho a nossa célula funcionando, por exemplo, aqui, ó, vamos olhar para esse nosso potencial de ação aqui primeiro. Eu tenho a nossa célula com um potencial de repouso, um potencial negativo, por exemplo, que a gente já comentou de menos 70 milivolts, né? E esse meu potencial negativo aqui, ele vai receber um estímulo. Ao receber o estímulo, esse potencial vai se tornando cada vez mais positivo, até chegar num ponto em que ele se torna zero, ele se torna positivo, beleza? Em um certo ponto eu tenho uma despolarização acontecendo e esse potencial depois começa a reduzir por conta de alguns mecanismos que a gente vai conversar depois sobre, durante o processo de repolarização. Os nossos canais de potássio vão se fechar tardiamente, causando uma hiperpolarização, e depois que eles se fecham, eu tenho a volta do nosso potencial negativo ao ponto do potencial de repouso, beleza? E é sobre esses potenciais que a gente vai estudar, mas antes a gente precisa falar de um potencial diferente, né? O potencial limiar. O que é esse potencial limiar? Primeiro eu tenho que saber que os nossos potenciais de ação, né, a propagação do potencial de ação é um evento de tudo ou nada, ou seja, ou o seu estímulo gera um potencial de ação que vai se propagar, ou esse potencial de ação morre no meio do caminho. Eu tenho aqui, por exemplo, na parte de cima, um estímulo que foi pequeno, não foi grande o suficiente para ultrapassar o meu limiar, o meu potencial limiar. Ele só chegou até um máximo e depois ele caiu, ou seja, ele voltou a tornar a nossa célula estável no seu potencial de repouso. Mas aqui embaixo eu já tenho a atuação de um potencial que vai ultrapassar o nosso limiar. Então houve um estímulo, esse estímulo fez esse meu limiar ser ultrapassado, chegando até um ponto em que eu ultrapassei esse meu limiar e houve então a minha propagação do meu potencial de ação e todo o processo aconteceu. Então eu sempre preciso me lembrar de duas coisas. Se o meu potencial, né, o meu estímulo fizer o meu pulso ser maior que o potencial limiar, esse meu potencial se propaga. Se o meu estímulo for menor do que o meu limiar, o potencial não se propaga, beleza? Agora vamos falar sobre a forma típica desse meu potencial de ação e fazendo uma analogia sempre com a minha célula que estava aqui inicialmente a 70 milivolts, beleza? De início eu tenho o meu potencial de ação bem aqui, ó, em uma região de repouso, né? O meu potencial de repouso a menos 70 milivolts antes de ocorrer o meu estímulo. Quando esse meu estímulo ocorreu, eu comecei a polarizar a minha célula, certo? Quando eu começo a despolarizar a minha célula, na verdade, né, eu tenho a fase de despolarização. Durante essa fase de despolarização, eu tenho um crescimento ascendente da minha milivoltagem, né, do meu potencial interno da célula, beleza? E esse potencial interno, ele vai crescer até um ponto de máximo, beleza? Que no nosso exemplo aqui, ó, está chegando a 50 milivolts. Toda essa subida, a gente chama ela de despolarização. Depois da despolarização,
a gente tem a fase descendente, que nós chamamos de repolarização. A nossa célula vai sair daquele máximo de milivolts e voltar para os nossos menos 70 milivolts. Só que durante esse processo de voltar para os nossos 70, menos 70 milivolts, o que vai acontecer é que, por um pequeno intervalo de tempo, você pode perceber aqui que de aproximadamente 1 milissegundo, essa célula vai alcançar valores de potencial menores do que os 70 milivolts que ela tinha antes. Nesse estágio, nós temos uma fase chamada hiperpolarização. Essa nossa hiperpolarização é que vai ser determinada por conta dos nossos canais de potássio mais atrasadinhos, que demoram um bocado para poder fechar, beleza? Então a gente já viu como que é a cara desse nosso potencial de ação, tá? E a gente precisa entender um pouquinho do que vai fazer esse potencial, o que vai alterar esse potencial de ação, né? E a gente tem alguns métodos principais. Entrada e saída de íons da célula. Quais são os íons que vão entrar e sair de forma mais, como eu posso dizer, de forma mais intensa, né? Eu tenho o nosso sódio, o potássio e o cloreto. Esses caras são os mais importantes. E como que eles vão entrar e sair ali da nossa célula? A gente tem algumas formas, né? A gente tem, por exemplo, neurotransmissores que vão realizar um estímulo químico, beleza? Durante esse estímulo químico, eu tenho esses caras aqui, né, entrando e saindo da célula, e tenho canais iônicos sendo abertos, que vão permitir a entrada de íons como sódio. Então, pensa na nossa célula, que estava ali toda negativa, e ela vai ter então agora uma enxurrada de canais de sódio que são positivos. Ora, vai haver então uma despolarização e esse cara vai ficar positivo, depois a gente vai ter a descida, hiperpolarização e o nosso potencial de ação acontecendo, beleza? Depois falando de uma estimulação sensorial, né? Isso vai trazer um estímulo mecânico, térmico ou químico. Então eu tenho células sensoriais que vão ser ativadas por pressão ou toque, ou células térmicas, né? Eu posso te dar exemplos disso daí, por exemplo, a sua mão, que pode encostar agora na sua mesa ou encostar em alguma coisa metálica e vai sentir essa coisa metálica mais fria, não é isso? Então eu tenho sensores térmicos que vão enviar para o teu cérebro um potencial de ação dizendo que aquilo ali está o quê? Está gelado, beleza? E eles fazem isso alterando a permeabilidade da membrana da célula, provocando a abertura de canais iônicos que vão levar a essa despolarização. Eu tenho correntes elétricas, né, que podem ser geradas por outro potencial de ação. Então a gente vai ver depois exemplos desses potenciais de ação se propagando, por exemplo, por uma célula, né? Aqui a célula toda negativa. Eu tenho aqui a entrada de sódio, que vai tornar essa região positiva, e essa propagação vai fazer com que eu tenha uma propagação do pulso sem criar novos pulsos, né, de potencial de ação, e eles vão se propagando como se fosse uma onda numa corda, beleza? Eu tenho também alteração no equilíbrio iônico, né? Eu vou ter estímulos químicos que vão ser mudança de concentração de íons fora da célula, beleza? Eu tenho estimulação também por hormônios e outras moléculas sinalizadoras, né? Que vão gerar potencial de ação e resposta à ligação de hormônios e outras moléculas sinalizadoras. Aqui, como exemplo, eu tenho as células musculares cardíacas, né, que vão ser influenciadas por esses hormônios como adrenalina, e esses hormônios como adrenalina vão fazer essas moléculas, essas células autoexcitáveis aumentarem, por exemplo, a excitabilidade dessas células, fazendo o coração bater talvez mais rápido, beleza? Indo mais para frente aqui, como que ocorre então essa despolarização? Esse vai ser o nosso processo, né, em que a célula vai inverter momentaneamente a polaridade. Vai ocorrer entrada de sódio para promover a despolarização. Então está aqui o nosso meio extracelular, meio intracelular. Eu tenho uma concentração maior de sódio do lado de fora
E esse sódio está sujeito a forças elétricas e forças também de difusão. Forças de difusão porque sempre procura o ponto menos concentrado, e forças elétricas porque o interior da célula é negativo e vai estar atraindo esse íon que é positivo, beleza? Esse sódio vai entrar na célula por conta desses canais de sódio. E a gente vai ter aqui o potencial limiar sendo atingido, beleza? Que vai fazer com que canais laterais de sódio, deixa eu mudar essa cor para ficar mais fácil de ver, canais laterais, essa ficou pior ainda, canais laterais de sódio vão ser abertos e você vai ter uma propagação lateral desses canais de sódio, fazendo com que a célula rapidamente se despolarize, beleza? A nossa repolarização vai acontecer porque a nossa célula não pode ficar despolarizada. Se ela ficar despolarizada, ela não vai estar pronta para poder receber como eu posso dizer, esse estímulo, já que o estímulo da célula vem dessa despolarização. Se ela já estiver despolarizada, ela não vai funcionar, né? Ela não vai realizar esse estímulo, beleza? Ela não vai conseguir gerar outro potencial de ação se ela já estiver despolarizada. Então ela precisa retornar para o seu potencial de repouso, ela precisa voltar para aquele momento dela, para ela ficar bonitinha lá, beleza? Aqui na repolarização vai ocorrer saída de íon de sódio e de potássio, e vai haver um reequilíbrio, né, por conta da bomba de sódio e potássio. A gente vai ter aqui então, você pode perceber que eu tenho aqui canais de sódio que vão parar de atuar. Então aqueles canais de sódio que promoviam uma enxurrada de entrada de sódio vão parar de funcionar, beleza? E eu vou ter então aqui os canais de potássio se abrindo. Então o meu canal de sódio para de funcionar e o meu canal de potássio se abre para que esse potássio que existe em grande concentração dentro da célula saia carregando carga positiva, ou seja, tornando o meu interior aí da célula mais negativo, beleza? A minha bomba de sódio e potássio também vai ajudar nessa repolarização. Como que ela vai fazer? Ela vai jogar 3 sódios para fora, deixando 2 potássios ali dentro, beleza? Com isso, você percebe que é um desbalanço elétrico. Eu tenho 3 cargas positivas saindo e 2 cargas negativas, 2 cargas positivas entrando, o que vai fazer com que eu tenha uma falta de carga positiva dentro, beleza? Quando esse potencial voltar a ficar negativo, a bomba de sódio e potássio vai ser inibida e os canais de potássio se fecham tardiamente, ou seja, eu continuo tendo saída de potássio lá de dentro e esse cara, né, que estava repolarizando, chegou aqui, a bomba de sódio e potássio parou de atuar, só que os canais de potássio ainda estão atuando, então eu vou passar daqueles meus 70 mV na hiperpolarização, beleza? Essa hiperpolarização vai ser a parte em que a célula vai ficar ainda mais polarizada, né? Mais negativa, polariza ainda mais o seu interior a partir do seu potencial de repouso. Os canais de potássio então se fecham de forma tardia, né? E íons de cloreto também podem entrar na célula. Esses íons de cloreto que têm valor negativo, né, podem entrar na célula, tornando a célula cada vez mais negativa. Então eu tenho uma ida dessa célula para um potencial bem negativo, o que vai caracterizar essa região bem aqui embaixo, beleza? Aqui nessa minha eu tenho a minha despolarização, nós falamos dela, repolarização e hiperpolarização. Mas a gente precisa falar de 2 períodos diferentes, que são os períodos refratários. O primeiro período refratário e o segundo período refratário. O primeiro período refratário é o período refratário absoluto. Nesse período refratário absoluto, a célula está se despolarizando, então vou fazer aqui de uma outra cor para poder ficar melhor. Ela está se despolarizando e nesse momento não é possível gerar outro potencial de ação, porque está ocorrendo a despolarização dessa célula. Ela não aceita novos estímulos. Então, nesse momento aqui do primeiro período refratário, não tem como essa célula funcionar gerando novos potenciais de ação.
Isso me leva para o segundo período refratário, né, que é o período refratário relativo. Nesse segundo período refratário relativo, eu tenho a minha célula descendo aqui, né, e ela vai chegar num ponto onde ela vai aceitar novos potenciais de ação. Só que essas correntes vão ter que ser maiores do que a inicial, maiores do que aquelas normais, para que isso possa acontecer, já que eu tenho esse cara aqui hiperpolarizado, certo? Então os nossos dois períodos são o meu primeiro período refratário absoluto, onde não há novas gerações de potencial de ação, e o meu período refratário relativo, onde eu preciso de uma corrente maior para poder gerar esse meu potencial de ação, beleza? E falar desses períodos aí também é falar da nossa célula, é falar da nossa condutância. Aqui o slide ficou meio zoado, não gostei. Mas o que vai ser a condutância? A condutância vai ser o contrário daquilo que a gente falou antes, que é a resistência. Se a resistência era a dificuldade imposta à passagem de corrente elétrica, a condutância vai ser a facilidade desses nossos íons passarem por um certo material. Então você percebe aqui, que durante o nosso potencial de repouso, a condutância é constante, né? Eu tenho os meus menos 70 milivolts. Mas quando eu chego no estímulo e esse estímulo passa o meu limiar, olha a minha condutância de sódio subindo muito rapidamente, chegando até um máximo dela, né? Onde eu tenho aí uma condutância bem alta. Eu ainda tenho uma condutância alta, porém ela vai diminuindo, ela vai se reduzindo com o tempo, beleza? E os meus canais de potássio também possuem uma condutância que vai aumentando. E lembra que eles se fechavam tardiamente? Aqui, eu já tenho a minha condutância do meu sódio voltando ao normal, e aqui eu tenho os meus canais de potássio com uma condutância ainda alta, e agora só depois de muito tempo voltando para a minha condutância normal. Ou seja, onde que acontece a minha hiperpolarização? Ela vai acontecer nessa minha regiãozinha aqui, né? Melhor até grafando aqui para vocês, ela vai acontecer nessa região aqui, beleza? Certo? Então, vamos lá, pessoal. Se quiser dar uma parada aí, beber uma água, mas já está acabando, tá? Já está chegando perto do final. E como é que esse potencial de ação vai começar a se propagar, né? Eu tenho aqui o exemplo para vocês de uma fibra nervosa normal que está em repouso, tá? Essa fibra aí não tem nada acontecendo com ela, mas em um certo momento ela vai ser excitada e vai ser gerado um potencial de ação nesse ponto que vai despolarizar essa célula. Você percebe que ela vai ficando positiva naquela região onde houve a excitação, correto? Aqui eu tenho as células que vão mostrar, as setas que estão mostrando para vocês, né? Que estão sendo mostradas para vocês, onde tem um sentido dessa despolarização. Lembra que aqueles canais de sódio começam a ser abertos do lado por conta de estímulos elétricos? Então eu tenho aqui esses potenciais de ação caminhando por esse meu canal, né, fazendo uma despolarização como se fosse um efeito em cascata, fazendo com que esse sinal se transmita de onde ele foi gerado até as outras extremidades, beleza? Ele vai acontecer, esse processo, por todo o comprimento dessa fibra, beleza? E vai percorrer essa minha fibra todinha. Aqui eu tenho, por exemplo, o potencial de ação de um corpo celular, né, um neurônio, quando ele foi excitado, né, ele só vai ter o potencial de ação em um sentido, porque já que a gente vai ter a inativação dos canais de sódio, né, iniciando lá no cone axonal, lá na parte de cima desse cara. Então, o que a gente tem? A gente tem a propagação desse pulso, né? Eu tenho aqui a geração desse pulso aqui em cima, beleza? E esse pulso vai se propagar através desse axônio, né, carregando essa despolarização para frente. Então, como eu falei para vocês, eu não tenho
aqui uma movimentação de cargas elétricas negativas, né, ou positivas, seja lá o que for, igual a gente tem num fio. Não é isso aqui que acontece. O que acontece aqui é a propagação desse potencial através dessa despolarização que vai acontecendo sempre como uma reação em cadeia nos carinhas do lado dele, fazendo com que esse pulso se propague. Enquanto, por exemplo, esse pulso aqui está se despolarizando, esse nosso pulso aqui vai começar a se repolarizar. Então tudo aqui atrás vai estar repolarizado, pronto para poder se ativar novamente, e esse nosso caso aqui vai se polarizar, fazendo com que esse pulso comece a se deslocar lá para frente, beleza? Aqui eu tenho a transmissão desse potencial nesses canais mielínicos, né, onde eu tenho uma velocidade muito maior de propagação desses potenciais, porque a gente vai ter essas bainhas mielínicas que não vão deixar não tem nenhum canal aqui, né? Você vê que não tem nenhum canal de sódio dentro dessas bainhas, né? Elas vão meio que não vão deixar passar nenhum sódio aqui dentro, beleza? Então eu não vou ter como ter uma bomba de sódio para poder despolarizar esses caras aqui no meio. Então o que eu vou ter isso aqui, né? Eu vou ter corrente elétrica fluindo através do líquido extracelular que circunda essa parte de fora da bainha mielínica. Então o potencial de ação vai pular aqui, ó. Ele vai pulando de um ponto para o outro nessas partes onde eu não tenho essa bainha mielínica. Ou seja, essa condução saltatória vai meio que burlar algumas partes, né, aqui de dentro dessa bainha mielínica, onde eu não tenho a passagem desses íons aqui, e isso vai fazer com que a minha propagação tenha algumas características, né, a minha propagação do pulso. Primeiro, que ele vai aumentar a velocidade de transmissão até 50 vezes, porque ele vai começar a pular alguns pontos que não vão estar, né, que não estão sendo, como eu posso dizer, não tem ali uma entrada de sódio, beleza? Eu vou ter também a energia sendo conservada para esse axônio, né? Porque só alguns módulos que vão se despolarizar, não são todos eles, né? O que a gente tem 100 vezes menos perda de íons, né, do que o necessário numa condução normal. Isso gera um menor gasto energético para restabelecer a diferença de concentração, já que as minhas bombas de sódio e potássio vão trabalhar muito menos para poder tornar a minha célula negativa novamente, beleza? Essa redução, esse isolamento, né, vai reduzir aí a capacitância dessa membrana em até 50 vezes, beleza? E vai permitir que essa repolarização ocorra com pouca transferência de íons, beleza? E só para você ter uma ideia, né, a velocidade de condução nas fibras nervosas vai variar de 0,25 metros por segundo em pequenas fibras até 100 metros por segundo. É uma velocidade bem alta. Se a gente for falar de 100 metros por segundo, né, para levar isso daí para uma velocidade normal, eu estou falando de 360 km por hora. É uma velocidade bem maior do que muitos carros que a gente tem por aí, beleza? E a gente fala um pouquinho desses potenciais elétricos no coração, né, onde eu preciso falar para vocês que esse cara aqui vai ter um formato diferente, né? A gente vê que alguns pulsos gerados lá no coração tem esse platô aqui. Esse platô é uma região onde a minha polarização vai ser sustentada por um intervalo de tempo. Você pode perceber aqui, ó, que até 0,3 segundos eu tenho essa célula despolarizada e não aceitando novas polarizações, beleza? É um período refratário maior, né? E é interessante falar também que as células, né, do nosso coração são células autoexcitáveis que vão produzir descargas autoinduzidas, né, já que são células autoexcitáveis, e a gente vai ter aí descargas rítmicas
que vão causar o batimento rítmico desse coração, né? Um peristaltismo rítmico dos intestinos, é claro. Isso eu estou falando de ritmicidade não só no coração, né? Mas em alguns tecidos diferentes. E eventos neuronais com o controle rítmico da respiração, beleza? Isso vem dessa formação de pulsos, de células autoexcitáveis que não precisam de excitação vindo de fora para poder gerar o seu potencial de ação, beleza? Aqui a gente tem passagem, né, de alguns íons de sódio e cálcio fluindo para dentro desse cara. A atividade vai aumentar a tensão da membrana positivamente, né, que vai aumentar ainda mais essa permeabilidade, fazendo com que mais íons fluam para dentro, e a permeabilidade vai aumentar ainda mais. Aí o que você tem? Você tem essa subida bem acentuada do potencial, né, indo de um negativo para um potencial bem positivo. E aí você vai ter um outro atraso de alguns milissegundos ou segundos, dependendo da célula, né? Você vai ter uma estabilidade espontânea causando despolarização novamente. Então, esse processo de fluírem íons positivos, né, aumentar a tensão na membrana, que a gente falou aqui em cima, ele vai ocorrer repetidas vezes nesse cara, tornando esse movimento um movimento, como a gente fala, um movimento rítmico, certo? Então aqui esse é o potencial dessas células autoexcitáveis, né, que a gente já conversou, e agora tem também o potencial das células não autoexcitáveis, né, que tem algumas diferenças. Quais são as diferenças? Vamos falar aqui, né, por exemplo, do tempo de duração do potencial de ação, que você pode perceber que é um tempo diferenciado, um tempo maior, beleza? E os canais participantes nessa despolarização serão os de sódio, potássio e cálcio, beleza? Aqui no nosso potencial de ação dessas células não autoexcitáveis, a gente tem fases como daquelas excitáveis, né? A gente tem primeiro a despolarização ocorrendo aqui nessa região, beleza? Depois da despolarização, depois da minha despolarização, eu tenho a minha repolarização precoce, onde vai ter uma pequena queda, beleza? Desse meu potencial. Depois eu vou ter um platô que vai sustentar essa despolarização. Ele sustenta essa despolarização e esses canais de potássio, de entrada e saída de célula, né, vão se equilibrar. Então eu vou ter um certo momento em que, aqui você vê que são algumas centenas de milissegundos, né, em que esse potencial vai permanecer despolarizado. Isso por conta desses meus íons de potássio. Olha a minha condutância do potássio bem alta para esse cara. Então ele vai manter esse cara aí despolarizado, beleza? E vai haver a nossa repolarização quando esses potássios aqui tiverem bem entrando bastante ali, né? E os meus íons de cálcio pararem de se mover, esses meus íons de cálcio que tem dois positivinhos ali, né? Pararem de se mover um pouco, beleza? E depois eu tenho o meu potencial de repouso, né? Onde eu chego aqui, eu tenho um potencial que não vai mais ser alterado, ok? Aqui no nosso coração, vou até passar um pouquinho mais rápido por esse slide aqui, né? Onde a gente vai ter potencial de ação de células não autoexcitáveis e de células autoexcitáveis. Porque como que vai acontecer nesse nosso cara aqui? Espera aí que não está passando. Pronto, passou. O potencial de ação no nosso coração, ele vai funcionar usando desses dois tipos de célula, né? Células autoexcitáveis e células não autoexcitáveis, fazendo com que esse potencial ele se mova de um ponto, ele vai se propagar desse ponto aqui, né? Depois ele chega, ele vai se propagar através de algumas fibras, beleza? Chegando até o restante do coração. E como que acontece a parada, né? Ele vai gerar seu próprio potencial de ação no nodo SA, aqui em cima, beleza? Essas células, como elas são autorrítmicas, elas vão criar o seu próprio potencial de ação, elas ficam localizadas em alguns pontos definidos, né? Esse potencial de ação acaba sendo criado ali e transmitido em cadeia por todo o coração.
O que vai provocar a contração desse músculo. Em cada uma dessas zonas, né, a frequência com que se gera o potencial de ação vai ser diferente. Ora, então o que a gente vai ter aqui, né? Eu vou ter um batimento cardíaco, né, a excitação sendo iniciada ali no nodo SA. A frequência ali de excitação vai ser de 1.17 até 1.33 Hz, ou seja, repetições por segundo, beleza? E a velocidade de propagação de 0,2 a 1 metro por segundo. Então, aproximadamente 80 a 100 milissegundos, a excitação atrial vai ser completada, beleza? Os músculos da aurícula, que vão estar separados do ventrículo por fibras, né? A gente vai ter fibras aqui que vão estar separando esse cara, não vão deixar esses músculos aqui trocarem informação diretamente, beleza? Só vão ter uma conexão, que vai ser esse nodo AV, beleza? Esse nodozinho AV, que vai fazer com que esse potencial se propague por aqui. Vamos olhar para isso aqui, como é que vai ser, né? Eu tenho aqui a nossa despolarização atrial, beleza? Acontecendo aqui. Esse pulso vai começar a se propagar aqui, ó, nesse amarelinho, beleza? E ele vai ficar preso nessa conta aqui por conta de algumas fibras. E nesse momento ele já está super despolarizado, está lá no alto, beleza? Está lá no altão. E vai começar agora o movimento de repolarização. Então ele começa a se repolarizar enquanto o pulso que passou por essa fibra aqui do meio chega até a parte de baixo e ele faz essas células aqui se despolarizarem, indo de baixo para cima. E depois vai haver essa repolarização do ventrículo, da parte mais baixa, repolarizando ele todo. E lembrando que a despolarização, né, aqui em cima vai ser a nossa sístole e a nossa repolarização a diástole, beleza? Como que a gente faz a medida dessa DDP? A gente faz através da colocação de alguns eletrodos, né, no corpo humano, que vão indicar para a gente essa mudança de potencial, né, essa mudança de variação de potencial aí, que vai ser gerada por conta da ativação das células. Essa mudança de potencial vai ser retratada para vocês aqui, ó, nesse cara, que tem esse formatinho aqui, que vocês já devem ter visto em algum lugar, que é o nosso ecocardiograma, beleza? Aqui, por exemplo, eu mostro para vocês o nosso ecocardiograma, beleza? Com um batimento cardíaco normal, certo? Nesse nosso batimento cardíaco normal, você pode perceber que a ritmicidade é constante, então tem uma frequência aqui bem constante, tá? E quando eu aumento esse batimento, você percebe que a distância entre esses batimentos começa a diminuir, tá vendo? Então eu tenho às vezes mais de um batimento em um intervalo de tempo. E quando eu tenho uma redução desse nosso intervalo de tempo, você vê que o espaçamento entre esse nosso potencial, ele muda. E aqui você tem um batimento irregular, você pode perceber que aqui, ó, eu tenho distâncias cada vez diferentes para esse nosso potencial, que vão demonstrar que esse coração está passando pelo processo de despolarização e repolarização das suas células de forma irregular, beleza? Pessoal, o nosso conteúdo fica por aqui. A gente tem algumas questões para poderem ser respondidas lá no Classroom, tá? Eu vou dar de prazo para vocês até a semana que vem, na terça-feira, para que vocês possam responder essas perguntas, beleza? Então a gente está aumentando esse prazo para que vocês possam fazer com tranquilidade e refazer se for necessário, ok? Obrigado, pessoal. Valeu. Até a próxima.